Bom dia, turma de segundo ano, Felizmino Freitas. Na manhã de hoje, eu estou aqui com uma das salas virtuais em aberto. E na manhã de hoje, eu proponho aqui que a gente faça uma revisão de algumas das questões e também das questões da avaliação de recuperação, que a gente fez agora por último, mas também uma revisão de algumas das questões e de algumas das tarefas que a gente já passou, certo? Então, estou aqui no mural de uma das turmas e o nosso último informativo foi esse, que vocês estão visualizando aí. Então, pus aqui umas videoaulas e uma sequência de 9 aulas relacionadas com o assunto comportamento dos gases. Isso dando um prosseguimento aí à sequência de nossas aulas, ok? Então postei aqui no dia 11 de junho, hoje são 16, que é o momento que eu estou gravando, para ficar disponível a vocês no dia da aula, no caso 17, que é a quarta-feira, no caso hoje, né? Para vocês, o dia de hoje. Então, eu pedi que vocês assistissem essas aulas, fizessem um esforço aí de, por exemplo, nesse estudo do comportamento térmico dos gases, que vocês pudessem estar assistindo a sequência de 9 aulas, que aparece aí no canal do professor Gleison Pinto, né, que a gente colocou aí disponível. Então, nestas aulas, você terá contato com as transformações térmicas de um gás, a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. Então, deu um certo tempo aí para vocês estarem assistindo essas aulas, ok? Mas hoje talvez a gente não faça alguma coisa relacionada, né? De repente, algum exercício com a dilatação térmica dos líquidos. Mas vamos ver o nosso tempo aqui. Eu vou entrar aqui em atividades. E no meu tópico física, né? Vou entrar aqui em física. E vou olhar aqui as atividades, certo? A avaliação de recuperação, né? 15 fizeram esta avaliação. 15 alunos aqui nessa turma. Então, 32 receberam, mas somente 15 fizeram essa avaliação de recuperação. Então, já estou com... Eu quero que vocês se atentem, certo, gente? Para essas datas de entrega. Então, por exemplo, a data de entrega desta avaliação foi 12 de junho, hoje são 16. Então, vocês tiveram... Eu postei no dia 8, e aí deixei para receber respostas até o dia 12. Então, vocês tiveram um tempo relativamente bom, né, grande, para poder responder essas questões. Questões objetivas, né, estou aqui com o questionário aberto, de múltipla escolha. E, por exemplo, aqui na primeira questão, qual era a pergunta, né? Sobre os conceitos de temperatura e calor, marque a alternativa correta. Então, calor e temperatura são sinônimos, ou seja, correspondem ao mesmo conceito. Você não ia marcar essa alternativa. Calor é energia em trânsito e só existe quando há uma diferença de temperatura entre os corpos em contato. Temperatura é energia em trânsito.
Bem, aqui não tem muito se você tiver inteirado da teoria, né, do nosso assunto. Então você já marcaria aqui a segunda alternativa aqui, certo? Então não seria a primeira, seria a segunda. Então seria a resposta aí da primeira questão. Na segunda questão, é possível medir temperaturas negativas em um termômetro graduado na escala Kelvin? Então, você ia ficar aqui entre a segunda resposta e a última. Não. Agora, por quê? Então, vamos aqui para a segunda. Não, porque o zero absoluto foi definido como sendo igual ao menor valor de temperatura na escala Celsius. O outro não. Não, isso não é possível porque a escala Kelvin só pode ser determinada em laboratório. Então, a resposta correta aqui seria a segunda. Não, porque o zero absoluto foi definido como sendo... Ou seja, como ele foi definido como sendo o menor valor de temperatura que pode ser atingido na escala Celsius, então tudo que vem acima disso será positivo na escala Kelvin. Então não tem o que discutir. Essa foi a definição feita por Lord Kelvin. Está lá no nosso texto. Vamos lá para a terceira. Por que os corpos ou substâncias aumentam de volume, ou seja, dilatam-se, quando sua temperatura aumenta? Então isso acontece porque as moléculas vibram com mais intensidade ao receber energia térmica, então se afastam. Então aqui também uma resposta é uma questão muito fácil. Inclusive, se eu não me engano, a gente já tinha até colocado em uma outra atividade nossa. Então, aí seria a resposta, seria a segunda afirmação. Vamos lá para a quarta. As tampas metálicas do recipiente de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto é imerso em água quente. Tal fato ocorre porque a água quente lubrifica as superfícies em contato, reduzindo o atrito entre elas? Não. A água quente amolece o vidro, permitindo que a tampa se solte. Ela tinha que estar bastante quente, essa água, né? A água quente amolece o metal, muito menos. O metal dilata-se mais que o vidro quando ambos são sujeitos à mesma variação de temperatura. Então essa resposta seria a última, certo? Isso é a quarta questão. Vamos lá, quinta. A dilatação térmica dos sólidos depende diretamente de três fatores ou grandezas. Marque a opção que contém as três grandezas corretas. Então, isso aqui a gente até discutiu em uma de nossas aulas. A maneira de você determinar a dilatação térmica ela vai depender de três fatores que foram determinados em laboratório, né? Então, tanto faz ser linear como superficial volumétrico. A dilatação térmica ela vai depender do tamanho inicial do material, da natureza do material, e isso é representado pelo coeficiente de dilatação e pela variação de temperatura. Então, a resposta da quinta seria a terceira alternativa. Okay? Sexta. Em azulejos, vemos espaços entre um e outro chamados de juntas. Esses espaços são necessários para evitar o quê? Para evitar que as cerâmicas fissurem por causa da dilatação que sofrem quando a temperatura aumenta. Então, essas juntas, ou esses espaços entre uma cerâmica e outra, já prevendo o aumento de tamanho que elas sofrem quando a temperatura se eleva, a temperatura ambiente. Então, é para evitar a fissura em razão da dilatação. Então, seria aí a primeira alternativa, a sexta. Sétimo, quando você tem dificuldade para retirar a tampa metálica de vidro de conserva, você deve o quê? Colocá-la em água fria, bater na tampa com o martelo, aquecer a tampa ou colocar o vidro na água quente. Bem, aqui qual seria a alternativa? Aquecer a tampa. Aquecendo a tampa, que é de metal, ela se dilata mais do que o vidro, né? E assim você vai poder retirar com mais facilidade esta tampa. Então, a sétima questão seria a terceira alternativa. Vamos lá para a oitava. Uma variação de 20 graus Celsius corresponde a que variação na escala Kelvin? A.
Aí eu quero que vocês atentem para o seguinte. Eu vou aqui para o quadro virtual, certo? Vou representar dois termômetros. Um na escala Celsius, e o outro na escala Kelvin. Então faz de conta aí que a gente tem os dois termômetros. Então olha só, essa escala Kelvin, opa, que ficou feio, né? Essa escala Kelvin, não tem jeito, aqui é porque o mouse está ruim. O menos 273, que é a menor temperatura que um corpo pode atingir abaixo de zero, menos 273 graus Celsius da escala Celsius, corresponde ao zero na escala Kelvin, certo? Então aqui seria o zero absoluto. O zero absoluto é uma referência sempre à escala Kelvin. Ora, se eu subir aqui 273 valores, eu vou atingir aqui na escala Celsius, eu vou atingir zero. Certo? Ou seja, eu subi aqui 273 tracinhos até em cima. O zero corresponde ao 273 Kelvin na escala Kelvin. Então corresponde a 273 Kelvin. Isso o valor positivo. Certo? Isso o valor positivo aqui. Se eu dividir a escala Celsius do zero até em cima em 100 partes, eu vou atingir 100 graus Celsius aqui. Ora, o Kelvin, Lord Kelvin, esse cientista, foi o que ele fez. Ele dividiu a escala Kelvin a partir de 273 em 100 partes iguais também. Ou seja, 273 mais 100 partes corresponde a 373. Isso significa que qualquer variação que eu pegar aqui, por exemplo, se eu tiver aqui uma variação que vai de 180 para 200 Kelvin. Então, quanto que variou aqui? Aqui variou 20. Foi isso? 180 para 200. Variou 20. Esta variação de 20 corresponde a uma variação também de 20 aqui na escala Celsius. Por quê? Porque esta variação na escala Celsius é a mesma na escala Kelvin. Então, quando se fala em variação, a variação na escala Kelvin é igual a uma variação na escala Celsius. Então, para essa resposta, uma variação de 20 graus Celsius corresponde a que variação na escala Kelvin? Já que as escalas foram divididas de forma igual, então significa que na escala Kelvin você também vai ter uma variação de 20. Então, a resposta aqui da oitava seria a primeira alternativa. Corresponde a uma variação de 20 Kelvin. Então é só você lembrar aqui da analogia aqui da figura. Então vamos lá para a nona. A nona você teria que fazer um cálculo. Então o que é que diz a questão? O termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária x, de tal forma que a temperatura de 10 graus x e 80 graus x corresponde a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. A temperatura em x, que corresponde a 50, bem, aqui, vamos aqui voltar para o quadro, vou apagar ele aqui, e eu vou representar novamente aqui os dois termômetros. Agora o termômetro na escala Celsius e o termômetro na escala X. Na escala Celsius e na escala X. Então vou desenhar o termômetro, que nem a gente fez em outras aulas nossas. Opa! Grau X. Aqui. Então vamos ver os pontos que estão marcados. Veja, eu tenho 10 graus X e 80 graus X,
volta lá para o termômetro. Então, um ponto inferior e o outro superior. Né? De 10 para 80, 80 vai ficar em cima. Isso aí corresponde a que pontos na escala Celsius? Corresponde a 0 graus Celsius e 100 respectivamente. Então aqui 0 e aqui 100. Então, como é que a gente vai proceder aqui para fazer esse cálculo? A gente vai proceder da maneira que a gente vinha fazendo. Então, eu vou marcar aqui valores intermediários, Tx aqui, que corresponde a uma temperatura Celsius aqui desse lado. Dois valores que eu não sei. Então, aqui. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar essa pequena variação aqui de 10 para Tx e vai pegar essa variação aqui de 0 para Tc. E vai relacionar com a variação maior, de 10 até 80 e depois de 0 até 100. Então, você vai montar uma proporção. Então, vamos escrever aqui para Celsius. Então, Tc menos 0. Tc menos 0. Então, veja que eu estou pegando a primeira faixa aqui. Dividindo a outra, que é 100 menos 0. Isso aqui vai ser igual, do mesmo jeito que você faz aqui. Tx menos 10. E isso vai ser igual, aliás, isso vai estar sobre, ó, esse aqui ficou melhorzinho, né? 80 menos 10, que é a outra variação maior. Deixa só pegar bem aqui a borrachinha, que isso aqui ficou feio, né? Deixa eu apagar ele aqui. Não gostei desse traço de fração, não. Voltar aqui para a canetinha, vamos ver se eu consigo fazer melhor. Pronto, aí. Ok, então eu tenho essa proporção. Então vamos só ajeitar ela aqui para mim ver que a equação vai aparecer. Tc menos 0 é Tc. Dividindo 100 menos 0 dá 100. Dá 100. Que é igual a Tx menos 10 dividindo quanto? 80 menos 10. Isso dá quanto? 70. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir aqui por 10 e vou dividir aqui por 10. Então, vai ficar uma expressão, vai ficar a expressão Tc, temperatura Celsius, sobre 10, igual a Tx menos 10 sobre 7. Então, veja qual é a expressão que apareceu. Certo? Então, apareceu essa expressão aqui. É ela que nós vamos utilizar para responder o problema. Veja que é uma questão em que você tinha que, primeiro, encontrar a relação matemática, que nem outras questões que a gente já havia feito, para depois você determinar o que está pedindo o problema. Então, é para você calcular, usando aquela expressão, qual que é a temperatura em X, ou seja, Tx, que corresponde a 50 graus Celsius. Então, nós vamos usar essa equação aqui. Então, memoriza a equação, está aqui ela, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui a tela para a gente poder fazer esse cálculo. Então, deixa eu limpar aqui a tela. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o lápis novamente. Então, você vai ter Tc sobre 10 igual a Tx, essa é a equação que estava lá, né? Menos 10 sobre 7. Aí o que você vai fazer? Você quer calcular a temperatura X, você vai substituir aqui em Tc o valor que foi dado lá para você calcular, que no caso é 50. Então substitui essa temperatura aí, 50 graus Celsius, aqui em Tc, fica 50 sobre 10, igual a Tx menos 10 sobre 7. Sobre 7.
Pronto, dessa continha aqui você cancela o 0 com 0, faz extremos e meios, 7 multiplica o 5, 7 vezes 5 dá 35, que vai ser igual a tx menos 10 vezes 1, que vai dar tx menos 10. Então, o que você faz? Transfere o menos 10 aqui para o primeiro membro, ele vem positivo. Então, você vai ter 35 mais 10 igual a tx. Igual a tx. Então, fazendo essa soma, você vai ter a resposta do problema. A temperatura que corresponde a 50 graus Celsius na escala x é de 45 graus X. É só fazer essa soma. Então, essa aqui seria a resposta. Então, você ia lá, ó, ia marcar a resposta do problema. Seria a segunda alternativa. Então, vai a 9. Vamos para 10. Uma barra de aço e outra de alumínio são aquecidas por uma chama de potência constante. E assim, num mesmo intervalo de tempo, tem sua temperatura aumentada por igual. Consultando a tabela abaixo, aponte a alternativa correta. Então, veja, aqui você vai comparar o coeficiente de dilatação linear do aço e do alumínio, que não por acaso aqui são os dois materiais que aparecem primeiro. Então, vamos analisar aqui as questões, né? Então, apontar a alternativa correta. Ambas as barras dilatarão por igual. A barra de aço dilata mais que a barra de alumínio, porque tem um coeficiente de dilatação maior. Então, gente, qual é a alternativa correta aqui nessa questão? Olha, seria a terceira. A barra de alumínio dilata mais que a barra de aço, porque tem um coeficiente de dilatação, olha aqui, 2,4, maior que do aço. Então, se essas barras têm o mesmo comprimento e sofrerem a mesma variação de temperatura, quem é que vai dilatar mais? Quem vai dilatar mais é o alumínio. Por quê? Porque tem um coeficiente de dilatação maior do que do aço. Então, bastava você fazer uma análise, a partir dos valores dados na tabela em relação ao coeficiente de dilatação linear do material, certo? Então, fica aqui a correção da avaliação de recuperação. Se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação a alguma questão que ficou, ou então se você tem alguma questão aí que quer que a gente resolva, de algum estudo que você fez, pegou o livro de física, né? E aí tentou fazer alguma questão, não conseguiu, você me peça aqui, professor, faça a questão tal que a gente tenta responder ela aqui, ok? Então, até mais.